qualidades de Gideão. Hoje eu quero falar aqui 3 fases, rapidinho aqui, da vida de Gideão. Primeira fase é a fase de desinformado, a fase desinformada. Ele não tinha nenhuma informação com respeito à sua chamada. Ele não sabia que Deus o ia levantar para libertar a nação de Israel. Os filhos de Israel estão passando um momento crítico na sua vida porque desobedece a Deus. Aí todas as vezes que você lê a palavra de Deus, principalmente no livro de Juízes, que você vê que o povo não fez o que era reto aos olhos do Senhor, você sempre vai ver uma tragédia, sempre vai ver dificuldade na vida do povo. Mas aqui eles clamam no versículo 6, porque o versículo 6 nos relata que eles ficaram pobres, uma presença que empobrece. Que presença é essa? O versículo 6 diz que era a presença dos midianitas. Deus simplesmente deixa o homem quando o homem prefere viver no pecado. Deus é doidinho pelo homem, oh glória! Deus é apaixonado pelo ser humano. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos vivam a plenitude da vida que ele veio para dar. O Senhor Jesus disse em João 10:10 que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenhas vida e a tenhais em abundância. Então aqui, o versículo 6, o povo empobrece, o povo tem dificuldade. Esse texto nos diz que vinha os midianitas e roubava tudo que os israelitas tinham. O que era de boi, o que era de antejumento e todos os outros bens que o povo tinha eram roubados. E aqui agora a Bíblia especifica o tempo da colheita, onde eles estavam colhendo o trigo, e o trigo é colhido na eira. Aí você vê a liberdade, como é terrível quando a liberdade é tirada do ser humano. Quando o ser humano desobedece a Deus, e agora onde é que ele vai parar? Então, Gideão, apesar de tudo, prepara o lagar. A eira seria o lugar certo de colher o trigo. Lagar era o lugar de pisar as uvas, fazer o vinho. Então é interessante a gente frisar isso aqui. E no versículo 7, o povo está em pecado, está desobedecendo a Deus, mas agora o povo resolve clamar a Deus. O povo resolve pedir misericórdia a Deus. Então Deus age Gideão. Era como se alguém tivesse com uma grande sede e a primeira torneira que ele achasse, ou talvez uma cacimba de água doce, Deus acha Gideão e diz no capítulo 6, do versículo 6 ao 16, que o anjo assentou debaixo do carvalho e conversou com Gideão, que estava malhando o trigo. E o anjo começa o diálogo com Gideão, dizendo assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí esse primeiro ponto, essa primeira fase da vida de Gideão, ele não está informado da sua chamada, porém conhecimento da palavra ele tem, que não é pouco. Ele disse: se o Senhor é conosco, por que nós estamos sendo escravos? A Bíblia diz que eles ficaram ali na escravidão sobre os midianitas por 7 anos. Então, eu medito nesse texto e me empolgo muito. Tem mulher que me ouve nessa tarde, que está lavando seus pratos,
outros estão aí varrendo a sua casa. Quem sabe alguém está passando roupa nesse momento, nos seus afazeres, e o céu está olhando para você e dizendo: eu vou usar essa mulher nas minhas mãos. Tem homem que está dirigindo o carro, talvez eu estou pegando carona com alguém aí em algum carro, e está ali passando marcha, segurando ali o volante para manter a direção, e Deus está dizendo: como eu vou usar esse rapaz nas minhas mãos. Então, no nosso afazer do dia a dia, eu falo com um pedreiro também, né? Colega aí de profissão. Talvez você está chapando a massa na parede, sarrafiando uma parede, levantando uma parede, fechando uma coluna. Talvez você está instalando uma tomada, colocando um vaso, e Deus está dizendo: eu vou usar esse rapaz nas minhas mãos. Então, quando o anjo aparece para Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nesta tua força, porque eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas. Ele dá informação para Deus: olha, eu sou da tribo de Manassés, a minha família é mais pobre, e eu sou o mais pobretão da família do meu pai. O texto, aqui a gente pega o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, está falando de Gideão. E o texto nos disse que Gideão tinha 10, é o capítulo 6, versículo 27. Gideão tinha pelo menos 10 servos. Então, mesmo ele dizendo que era pobre, que era fracassado, estava dizendo que ele não tinha capacidade para isso, e Deus disse: não te enviei eu? Vai nessa tua força. E Deus disse para ele, aí ele disse que é o mais pobre, disse que a família dele é a menor, enfim, ele está dizendo: eu mesmo não sou capaz de fazer isso. A segunda fase da vida de Gideão, se a gente fosse meditar aqui em Gideão, eram 6 programas aqui ou 10 para a gente meditar sobre ele, mas vamos resumindo aqui. A parte da dúvida, quando Deus aparece para Gideão, no capítulo 6 e versículo 17, Deus está falando para ele: olha, Gideão, você vai me fazer algo, e ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal. Então, depois que o anjo, lembrando que quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, no Antigo Testamento está falando do Senhor Jesus, então ele diz assim: se é o Senhor mesmo que está falando comigo, me dá um sinal. Deixa eu oferecer um cabrito, versículo 19, e bolos, asmos e uma éfa de farinha. Ele foi, ofereceu, e o anjo disse: coloca aí a carne e o caldo sobre a penha, ou seja, sobre a pedra. Quando ele colocou, o anjo operou maravilha e consumiu ali. Fogo desceu e consumiu o sacrifício que ele fez a Deus. Então, essa parte da dúvida, chega também a hora que ele levanta um altar a Deus e Deus manda ele derrubar o altar de Baal. Porque Israel ia bem, irmãos, até que ele estava adorando o verdadeiro Deus, mas quando começava com a imagem aqui, outra imagem ali de idolatria, a Bíblia disse que Deus punia Israel. Então, Baal era o ídolo que estava sendo adorado em Israel no tempo de Gideão. E Deus diz assim: você vai lá, derruba o altar de Baal e pega os bois que estão preparados e me edifica um novo altar e me oferece. Então ele faz isso. Mas agora ele arrumou um problema, porque o povo quer matá-lo. Mas quando Deus está no negócio, eu falei quarta-feira, quando Deus está no negócio, tem contenda,
Que isso? Quando Deus está no negócio tem perseguição, quando Deus está no negócio tem dificuldade, mas tem uma coisa, aquele que persevera na vontade de Deus, vence. Então ele, duvidoso, foi à noite, versículo 27 do capítulo 6, diz que ele foi fazer esse trabalho à noite. E aí quando Deus está falando com ele diz assim, agora eu quero uma prova, se o Senhor realmente me enviou, porque não era fácil, irmãos. A Bíblia diz que era tanta gente como os gafanhotos. Então mais de 3 países estava representado ali. Então o que acontece? Gideão, ele levanta em nome do Senhor Deus e diz assim, agora eu quero uma confirmação, eu vou colocar aqui um velo de lã, se o Senhor estiver realmente falando comigo, vai cair orvalho. Eita Deus tremendo, em todos os lugares, e nesse orvalho, ou seja, em todo lugar vai estar seco, mas sobre o velo vai cair o orvalho. Tem gente que fala orvalho, né? Que cai à noite. O nome certo é orvalho. Então ele faz esse teste e no outro dia toda a terra está seca e ele espreme o velo e sai um balde de água. Aí no outro dia ele fala, olha Deus, não se irrita contra mim não, deixa eu fazer mais uma prova aqui. Eu quero que o orvalho não caia sobre o velo e toda a outra face da terra cai. Não deu outra. Aconteceu isso. Então ele estava tão duvidoso, porque no capítulo 7, ele está com 32 mil soldados, e Deus fala assim, olha, tem muita gente. Eu não quero esse tanto de gente, para a hora que vocês vencer a guerra, não dizer assim, ó, venci porque era multidão, venci porque podia. E aí, você vai dizer uma palavra, Gideão. Qual é a palavra? Você vai dizer assim, quem tiver medo de morrer, volte atrás, porque a guerra é perigosa. É perigoso você ir vivo e voltar morto. Aí quando ele fala essa palavra, os covardes, diz a Bíblia, voltou 22 mil, sobrou 10 mil. Aí Deus disse, ainda tem muita gente, leva lá perto da água, e quem beber colocando a mão na boca, vai ser de um jeito, quem beber água de outro jeito, você vai colocar separado. Aí selecionou-se 300. Aí no capítulo 7, versículo 9 ao 11 que nós lemos, onde é que Deus está falando com ele, para ele ir lá no arraial, que Deus vai falar com ele. Aí do versículo 9 até o versículo 13, Deus está falando com ele, olha Gideão, o negócio é o seguinte, vai acontecer assim, ó, você desce lá. Aí quando ele desce lá, um rapaz conta um sonho para o outro. Aí o outro interpreta o sonho dizendo, ih rapaz, isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão. Deus vai nos dar na mão dele. E a terceira fase, e o último aqui para nós ir embora, é a convicção. Capítulo 6, versículo 17, ele tem aqui uma convicção. E ele lhe diz, se agora tem achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal do que é o que falas comigo. No capítulo 27, no capítulo 6, versículo 27, a seguir, ele toma a atitude que Deus dá para derrubar o altar de Baal. Aí no versículo, quando Deus fala para ele do 36 ao 40, que ele faz a prova do velo, ele já está bem convicto. Mas no capítulo 7, versículo 13, a seguir, que ele vê o rapaz contando o sonho para o outro, aí ele toma agora a direção, e vai, e faz realmente do jeito que Deus manda. E agora vai e diz assim, ó, espada do Senhor e espada de Gideão. Aí quando ele vai, ele mais 300, os homens pensou que ele era 300 mil que estavam vindo. E disse, estamos perdidos. E ali Deus deu vitória para Gideão, porque ele perseverou. E foi ele quem Deus usou para a glória do seu nome, tá bom? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida.